para participar de uma escola de sábios. O rei chamou todo mundo para identificar o sonho e interpretar também. Ninguém pôde fazer, a resposta de todos eles era impossível. E Daniel fica sabendo da ordem de morte, que foi para aqueles que não conseguiram interpretar o sonho e nem dizer qual era o sonho. Interessante que, teoricamente, o povo, Daniel e a turma dele não tinha nada a ver com isso, mas iam morrer também, não é? Oração e jejum para poder resolver a situação, e Deus revelou. Então, Deus mostrou a mesma imagem, e aí eu quero que vocês olhem aqui, a mesma imagem que Deus deu para Nabucodonosor, deu para Daniel. A imagem era grande e terrível, como diz o texto, ouro na cabeça, prata no tronco e nos braços, né, no peito e nos braços, ali a parte do ventre, dos quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro. Então Daniel, nesse capítulo 2, diz qual foi o sonho e dá também a interpretação. E diz, uma coisa muito bacana, né? E diz que, na verdade, aquilo está acontecendo porque o Senhor é que está revelando. Porque era impossível para qualquer homem fazer aquilo. Depois de estar na presença do Senhor, de ser entrevistado pelo rei a respeito do sonho, no versículo 27, ele diz assim, Daniel 2, 27, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos, o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, que tiveste na tua cama, são estes. E então ele vai começar a revelar. Abre Isaías 46, só para a gente confirmar isso. Quem é Deus? Isaías 46, do versículo 9 até o 13, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém? O 10 diz assim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que coisa linda, hein? Só o nosso Deus pode fazer isso. Só o nosso Deus pode fazer isso. Muito bem. Começa então a conversa de Daniel com o rei, e aí a fala de Daniel revelando o sonho, não é? Ele diz assim, Deus, o único Deus, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Então aquele sonho era um sonho profético. Era um sonho sobre o que ia acontecer ainda no futuro.
E nós precisamos entender que o propósito do Senhor aqui, e são vários, não é? Se cumpre quando anuncia antes o que vai acontecer. Com Jesus foi assim, né? Anunciou através de muitas profecias o que ia acontecer. Com o fim dos dias, com o fim do reino humano, também está anunciando em Daniel o que vai acontecer. Quando ele diz terrível, né, essa imagem e isso que ele imaginou, aqui quem desenhou algo que imagina ser correspondente. Mas eu também creio que essa coisa terrível e não uma coisa bonita, esplendorosa, é porque está refletindo todos os governos humanos, o reino humano, o governo humano. E o homem, nós sabemos, é separado de Deus. O homem não tem bondade em si mesmo. Nós, quando estudamos os reinos, estudamos a violência que eles praticaram, as mortes que eles praticaram, a injustiça que eles praticaram. Então, por isso a imagem que Nabucodonosor viu era aterrorizante, né? Mas ela estava dividida assim, dessa forma, né? O ouro, depois ela caía no seu valor para prata, depois cai no seu valor outra vez para bronze, e depois cai no seu valor para ferro, e depois cai no seu valor ainda para ferro e barro. E depois vem uma rocha, que não foi cortada por mão, e detona, explode tudo. Amém? Muito bem. Então, a partir do versículo 25, Daniel começa a falar sobre estas coisas. E ele diz, no versículo 31, acompanha aí. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Entendam que interessante. No sonho a pedra vem e bate nos pés, não bate na cabeça. A pedra destrói toda a estátua a partir do choque com os pés. Então a destruição do último reino representado, fica claro que será no último reino representado. Se ele era a cabeça e a pedra não veio destruir o reino de Nabucodonosor, então nos dá também uma ideia de que se seguiriam vários reinos e que o último é que seria destruído por essa pedra, que é o reino do anticristo. Amém, irmãos? Esse vai ser o último reino que será destruído pelo Senhor Jesus. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, no 35, o bronze, a prata e o ouro. Então, tudo vai ser despedaçado, tudo vai ficar sem lembrança. Todas as influências, quando fala também sobre esmiuçar aqui os reinos, é também sobre essa influência, vai mudar totalmente, não vai se ter nem lembrança disso, amém? Os quais se fizeram como pragana das eiras de estio, e o vento os levou, algo muito leve, algo suave, que foi levado pelo vento, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Agora é hora de um glória a Deus assim, mas agora era uma hora boa. Porque é o reino do nosso Senhor Jesus. Amém? Que vai ser estabelecido e contra esse reino ninguém vai segurar a onda. Ninguém vai. E quando ele bate nos pés, quando ele bate na terra, porque os pés estão assim na terra, quando ele bate, ele então se espalha por toda a terra.
Isso fala do governo de Cristo. Isso fala do governo do Senhor. Amém? Muito bem. Então ele falou, este é o sonho. Também a sua interpretação, diremos, na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Interessante que essa frase ela é parecida com uma outra que a gente conhece, mas não é a mesma. O Senhor Jesus, ele é o rei dos reis. Senhor dos senhores. Aqui, Daniel fala, você é rei de reis. Por que Daniel está falando isso? Porque Nabucodonosor conquistou todos os reinos da terra. Então, os reis de todas as outras nações estavam sob o domínio de Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor era o rei deles. Mas Jesus é rei de todos. Amém? Então não vamos confundir aqui. Não estamos dizendo que Nabucodonosor está no mesmo patamar de Jesus, porque não está mesmo, está longe, nem se compara. Mas os reis estavam sob o domínio de Nabucodonosor. Então, ele é rei de reis nesse tempo, neste momento. A quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e agora. Deus te concedeu isso. Por isso o ouro. Glória tem a ver com ouro. Poder, força. Por isso Nabucodonosor é representado, o reino dele, por ouro. Como se o Senhor tivesse dado uma liberação para Nabucodonosor, diferente do que deu para os outros reinos. Diferente do que deu para os outros conquistadores. Nabucodonosor mandou fazer lá o jardim da Babilônia. Né? A Babilônia tinha um jardim muito famoso, considerado como uma das maravilhas. A glória do reino de Babilônia era algo muito poderoso, muito grande. Babilônia ficou muito rica. A cidade, a grande capital, a cidade da Babilônia antiga, ela era cercada por uma muralha de 50 metros de altura. Era uma fortaleza. Então Babilônia se sobressaiu grandemente na história da humanidade. E interessante que nós vamos ver que Nabucodonosor se converte. Né? Nós estudando isso aqui, a gente percebe, quando a gente estuda, que Nabucodonosor se converteu. Depois de ter pegado aí uns 7 anos de grama, literalmente. Né? Às vezes o sujeito tem que comer um pouco de grama para depois se converter. Né? Então Nabucodonosor precisou. E se converteu. O bom é que às vezes, mesmo comendo grama, o sujeito se salva, né? O duro quando ele é teimoso, não quer comer a grama e não quer ser salvo. Aí é ruim. Mas vamos lá. E aí ele diz, você é o rei, você representa a cabeça, né? Porque Deus te deu, tem te dado o reino, o poder, a força e a glória. Mas quem te deu isso? Deus. Note que o texto diz, tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Amém? Muito bem. Então, o texto diz sobre ele ser a cabeça de ouro. Daniel viveu cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Por aí. Quando Nabucodonosor levou cativo Israel para a Babilônia, que foi perto do ano 605, 606 antes de Cristo, e isso ficou durante 70 anos, então aproximadamente 539 antes de Cristo, Daniel foi levado com aproximadamente 14 a 16 anos de idade. Daniel foi levado com a idade do Luiz aqui nosso, aproximadamente na adolescência, muito jovem, muito novo. Né? Ele era de uma família nobre e também foram levados outros jovens, outros adolescentes para aquela escola de ciências lá da Babilônia. Eles pegavam o que eles achavam que eram os melhores, os filhos dos reis e tudo, e colocavam naquela escola, para que eles aprendessem a língua babilônica, os costumes, aprendessem a religião, pudessem então ser agregados como uma fonte de conhecimento. E Daniel estava no bolo
junto com os outros 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós sabemos, não é? Nesse treinamento, eles iam aprender tradições, iam aprender línguas, iam aprender costumes, iam ser arregimentados para fortalecer a sabedoria da Babilônia. Muito bem, isso durava mais ou menos 3 anos, essa escola. E depois eles tinham que se apresentar ao rei para uma avaliação. E eles eram muito sábios, né? Porque o povo de Deus é diferente. Dá um glória aí, irmão. Amém? O povo que é de Deus é diferente. Tem a sabedoria a seu dispor. É só buscar, não é? E aí, eles eram muito sábios. Acontece que todo mundo que foi levado para lá estudava e seguia tradições das suas famílias, das suas nações. Era diferente com o aspecto do entendimento e da sabedoria derramada por Deus. Quando nós paramos para pensar, o que é que nós recebemos de Deus como o maior presente, a maior dádiva que o Senhor nos deu? Quando nós paramos para pensar, não há presente maior para o homem do que receber o Espírito Santo a partir de um arrependimento de seus pecados e de uma fé calçada em Jesus Cristo. O maior presente é o Espírito Santo. E Daniel era um homem que a Bíblia demonstra isso, nós lemos isso em outro capítulo de Daniel. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente. Quando os sátrapas armaram para pegá-lo, a Bíblia escreve exatamente assim: em Daniel havia um espírito excelente. De onde vem excelência? Você me responde? Só de Deus. Então o Espírito Santo, que Deus enviou para Daniel, que colocou em Daniel, naquele jovem, naquele rapaz, naquele profeta, fez com que os seus próprios inimigos, naquele episódio da perseguição, reconhecessem: no trabalho, na vida normal dele, na vida diária, nós não vamos conseguir pegar esse cara em nada. Ele não erra, porque havia nele um espírito excelente. Nós vamos ter que pegar Daniel na lei do Deus dele, quer dizer, impedindo que ele pratique a atividade espiritual dele, principal, que é a oração, leitura da palavra. E aí nós vamos então derrubar Daniel. Deu certo isso? Quando a gente estuda, a gente vê que não deu certo. Ficou ruim para o outro lado, né? Agora, o livro de Atos, no capítulo 5, se você abrir aí, era bom. No capítulo 5, versículo 32, diz assim: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, quando a gente para pensar na vida de Daniel, será que Daniel era obediente? Estuda um pouco que você vai ver. Daniel era obediente. E Daniel, o mais bacana que eu, estudando, né, tudo isso, a vida de Daniel, tem sido levantado assim para mim, é que Daniel foi para o lugar de maior contaminação de droga espiritual e não foi contaminado. Daniel foi para o centro do mundo da feitiçaria, da astrologia, da numerologia, do espiritismo, de tudo. Daniel foi para o centro do mundo da carnalidade, dos prazeres, da bebida, do sexo, da prostituição, da droga, porque naquela época também tinha muita coisa alucinógena. Daniel foi para o pior lugar que podia ir. E Daniel não se contamina. Daniel não cai da fé. Daniel não vai andar com os caras errados. Daniel, sendo jovem, não fica derrotado. Daniel não, Daniel fica e escolhe obedecer a Deus, ser de Deus, andar com Deus, obedecer, se submeter, orar,
ler, estudar. Nem a comida ele não queria que fosse igual. Nem a comida da Babilônia, nem os manjares, nem os prazeres de Babilônia ele queria. Porque, meu irmão, tem uma regra muito simples. Para você se defender, a primeira coisa que você tem que pensar é não se expor. Há um pensamento tão errado na cabeça e na mente de muitas pessoas, que pensa que pode lidar com o pecado. Eu tenho um problema de bebida. Então todos os meus amigos são tudo pé de cana. É óbvio que uma hora eu vou tomar uma cana. Toda hora os caras tomam uma. Bom, mas então, Daniel se guardou. Daniel começou pela própria comida. Por quê? Porque a boca é fonte de prazeres, meus irmãos. Um dia eu vou falar sobre um assunto muito importante aqui sobre isso. Então, Daniel se preservou, Daniel se guardou, Daniel se protegeu. Se você quer escapar de laços, a primeira coisa que você tem que fazer é você se proteger. É você negar a você mesmo. É você não permitir que você caia nos laços que estão preparados para você. Quais são as áreas sensíveis da sua vida? Proteja-se delas. É dinheiro? Então não dá bobeira com o dinheiro. É sexo? É prazer da carne? É droga? É bebida? Não ande com quem? Não fale com quem? Não se submeta a esse tipo de coisa. Mude a sua atitude. Você vai se proteger. E por que Daniel não apostatou da fé? Por que Daniel, sendo tão jovem ainda, adolescente, é jogado no meio desse caldeirão de confusão e sai a sua vida toda íntegro, reto, um profeta, homem de Deus? A primeira coisa, Daniel sabia quem ele era. Se você não conhecer sua identidade em Cristo, você não consegue se safar dos enganos. Se você não souber que Deus amou você desde antes de tudo, se você não entender que Ele é seu pai, que você é filho ou filha, se você não se firmar na sua identidade de filho, de filha de Deus, você está programando uma queda para o futuro. Infelizmente é isso. Se você não assumir e não viver como quem é, não adianta só saber. Eu tenho que assumir para a minha vida. Então, um filho de Deus não faz um monte de coisa também. Um filho de Deus não vai a um monte de lugares. Um filho de Deus se preserva. Um filho de Deus não fala muitas coisas. Um filho de Deus não toca muitas coisas. Porque ele é um filho. E essa autopreservação agrada a Deus, que te dá força, ânimo e condições de você, então, resistir a qualquer ataque externo. Ou mesmo da sua alma. Porque é a obediência que traz para nós a ação do Espírito Santo favorável à nossa proteção, à manutenção da nossa vida com Deus, à santificação, a uma vida em Deus. Agora você vai desobedecendo, obedecendo, obedecendo, desobedecendo, desobedecendo, obedecendo. Uma hora cai. Daniel não desobedecia. Daniel não apostatou da fé. Impressionante. Por que ele não desviou? Por que os outros não desviaram? Como pode ser isso, irmãos? A primeira coisa, ele sabia quem ele era. Amém? Quem não sabe o que é, está se programando para perder sua identidade. Então, rapidamente, com toda a força que você puder, você precisa se encontrar em Deus. Você precisa ter sua identidade claríssima. E a partir disso, viver como alguém que entende e sabe qual é a sua identidade. Eu sou filho de Deus, mas eu vou fazer tudo que todo mundo faz. Então você não está de acordo com a sua identidade. Amém?
Isso se aplica à nossa vida espiritual, isso se aplica à nossa nacionalidade. Imagine você sai daqui e vai morar lá no Canadá, vai morar lá na Itália. Se você não for um brasileiro firme, afirmado, daqui 2 meses você está achando que você é italiano. Se alguém falar mal do Brasil, você fala, é verdade. E aí você volta para cá depois de 3 meses e fica falando, buongiorno, come stai? Grazie, prego. Ué, mas tem 3 meses? Não estou falando de quem nasceu lá, de quem foi alfabetizado italiano, filho de brasileiro, não estou falando desse. Não estou falando de quem está 40 anos lá. Você foi há 3 meses, voltou e já está querendo falar italiano, por quê? Perdeu sua identidade. Isso é ser fraco da cabeça. Isso é não ter identidade. Então, isso vale para uma série de questões. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem eram em Deus. Sabiam quem eram. Por isso, Babilônia não pôde retirá-los da presença de Deus. Irmãos, o mundo está batendo contra a gente forte. Só que o mundo, perto do nosso Deus, é nada. O que é o mundo bater forte? Bate forte quando eu estou fraco. Aí eu sinto que é forte. Mas Deus em nós, a Bíblia diz que o resto não é nada. E aí você vê, Daniel sabia o que podia aceitar e o que não podia. Então quando chegou os banquetes, quando chegou a comidaiada, quando chegou o vinho, quando chegou tudo, ele falou, isso eu não quero. E aí o mordomo lá ficou preocupado, rapaz, mas aí você vai emagrecer, você vai ficar fraco, quando vierem aqui pesar você, medir teu bíceps, vai estar mais fino, né? Falou, fica tranquilo que você vai ver como é que eu vou ficar inteiraço. Porque pôs a fé no Senhor, porque manteve ligado no Senhor. A tua vida espiritual são como os músculos, precisa de exercício. Fé nada mais é do que uma vida espiritual exercitada. Então, precisa de agitar os músculos. Você precisa crer todo dia, crer todo tempo. Arruma um jeito, rapaz. Provoca um jeito de Deus te abençoar. Caça uma maneira de Deus fazer uma bênção na tua vida, meu irmão. Eu estou o tempo todo procurando um jeito de Deus me abençoar. Você precisa praticar, você precisa exercitar isso. Então, Daniel sabia o que podia e não podia abrir mão. Então ele podia abrir mão da comida? Podia. Para a saúde da fé? Sim. Mas podia abrir mão de leitura das Escrituras? Não. Podia abrir mão de ler, de estudar, de orar? Não. Então não abra mão. O que você precisa abrir mão para poder ter uma vida com Deus? Pensa aí, querido, querida. Amém? Daniel é um exemplo maravilhoso para nós. E aí o que acontece? O mundo hoje está ensinando tudo contrário à palavra. Nós estamos enfrentando uma série de ataques. Sim ou não, gente? Ataque contra a família, ataque contra a nossa fé, ataque contra a autoridade dos pais sobre os filhos, ataque contra o casamento. Nós estamos enfrentando dias terríveis. Nunca foi assim. Tão forte, né? O número de ataques. Por quê? Se aproxima também a volta de Jesus. E naquele momento lá em Babilônia, Daniel rejeita uma série de coisas e é levantado como um profeta. Está na hora de nós, a igreja de Daniéis, se levantar. Está na hora do mundo olhar para mim, para você e falar assim, aqui tem um Daniel. Aqui tem alguém diferente. Aqui tem alguém que não se contamina. Aqui tem alguém que não fala aqui junto com a gente. Aqui tem alguém que não é camaleão. Na roda dos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, piada suja, critica todo mundo, bullying para todo mundo. Quando chega na igreja, Deus, me ajuda. Que isso? Está na hora de sermos Daniéis. Uma boca, um pensamento, uma ação, um olhar. Deus é o meu Deus. Irmãos, ele foi forçado a participar dessa universidade. Ele foi forçado a fazer parte dessa escola. Você está entendendo? E tem um monte de gente aí com medo de mandar os filhos
para a faculdade, para a universidade. Por quê? Porque não é o problema a faculdade e a universidade, é a fraqueza espiritual desse garoto, dessa garota. E aí os pais têm responsabilidade nisso. Porque a responsabilidade dos filhos é dos pais. Então, qual é o problema? O problema é a falta de visão espiritual. Daniel foi forçado a fazer essa escola, junto com todos os outros sábios, entendidos, professores da Babilônia. Teve que ficar lá, estudando. Então imagina ele ouvindo e pensando. Aí o cara fala um negócio. Jesus amado, me ajuda. Aí fala outro negócio. Meu Deus, que baboseira. Aí começava a ficar orando. Oh Deus, como eu te louvo, hein? Glória a Deus, porque a tua vida é minha. Tudo que eles estão falando nem tem nada a ver contigo. Não estão honrando o Senhor, não glorifica o teu nome. Senhor, converte esse povo, abre os olhos deles, Senhor. Aí começava a interceder pela sala. Mas ele não correu, não fugiu e não foi contaminado. Nós temos que ser mais fortes do que a contaminação. Procure entender o que eu quis dizer agora. Nós temos que ser mais fortes do que a contaminação. A contaminação da ira. Está todo mundo bravo hoje em dia, gente. A contaminação da falta de paciência, de longanimidade. No trânsito. Vocês acreditam que tem cristão que briga no trânsito? Deve ser pouco, né? Uns 0,5% de toda a população. Contaminação, não é? E aí você vê, nunca na nossa história da humanidade teve tanto entendimento, tanto estudo sobre psicologia e as famílias foram tão quebradas. Nunca na nossa história medicina teve tão avançada em imagens, em diagnósticos, em remédios, e tem tanta gente doente. Nunca os best-sellers foram os livros de autoajuda, né, e de outras coisas de psicologia para ajudar a pessoa a si mesmo, e eles estão tão quebrados emocionalmente, na sua família, nunca houve tanto suicídio no mundo. O que adianta? Educação é importante, mas não é tudo. O principal é o Senhor Jesus na vida de alguém. Essa é a verdade. A essa verdade nós temos que nos render. Você sabe o que significa magos e feiticeiros? Os magos e feiticeiros que o texto diz aqui são aqueles que protegiam o povo dos demônios. Os encantadores eram os que deixavam os deuses satisfeitos, oferendas, né? E tudo mais. Os astrólogos interpretavam os presságios astronômicos, então todas as imagens, né, de astronomia, e previam o futuro. E os caldeus eram os líderes de toda essa turma doida aí. Então o rei, quando chamou todo mundo. Nenhum deles conseguiu. É brincadeira? Sabe como é que os magos, né, os feiticeiros, interpretavam os sonhos? Ou alguma coisa do futuro, alguma pergunta? Alguém vinha, contava o sonho, eles matavam o animal, retiravam o fígado do animal e aí analisavam o fígado. Ó, o que vai acontecer é isso aqui. Tan, 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 tan. O teu sonho é isso aqui, ó. Tan, 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 tan. Rapaz, fígado de cabra, de cabrito, de ovelha, de boi, era a bola de cristal da época. E aí, dependendo dos furos do fígado, aonde estava o furinho no fígado, era uma coisa. Que nem carta de tarô, que nem um monte de coisa aí, né? Borra de café, tem um monte de coisa aí, né? Que procura fazer adivinhação. Então, eles queriam fazer. Então, você imagina que Daniel certamente assistiu aula de interpretação de futuro com fígado de animal. Ele passou por essas aulas, né? Só que os magos não conseguiram contar o sonho. Não conseguiu. Né? Todos lá prontos para interpretar, mas ninguém conseguia contar o sonho.
Muito bem. Então, essa questão relacionada ao livramento me chamou também a atenção. Você vê que Daniel, quando falou para Arioque, o capitão da guarda, não mata todo mundo não, que eu vou conseguir essa resposta. Daniel está fazendo o quê? Salvando os caras. Sim ou não? Gente, você imagina o que Daniel sofreu de bullying nessa escola? Ia lá, ó o judeuzinho, que não vai com a gente, que não bebe o que a gente bebe, que não come o que a gente come, que não vai nas nossas festas. Estava todo mundo na mesma escola. Sim ou não, gente? Ninguém aqui nunca ouviu alguma coisa assim, mano? Responde aí, gente. Não faz isso, não fala aquilo, não vai ali, não usa roupa tal, não gosta de música tal, não sei o quê. Você imagina Daniel sofrendo bullying o tempo todo, ataque da turma. E aí quando aparece a oportunidade, eu vou conseguir interpretação, só que é o seguinte, quero que vocês matem todo mundo agora, todos meus inimigos. Eu quero agora, rei, eu interpreto, eu falo o sonho, interpreto, só que é o seguinte, acaba com essa turma que me ofendeu, que me causou feridas este tempo todo. Irmão, só é ferido quem quer e quem deixa ser ferido, viu? Desculpa eu te falar. Se você escolher não ser ferido, ninguém pode te ferir. Então escolha. Né? E o mais legal é que quando você escolhe não ser ferido, você ainda consegue amar quem queria te ferir. Daniel falou, não mata ninguém não. Eu vou arrumar a resposta, eu já volto, já, daqui uns diazinhos. Eu volto com a resposta, deixa eu ir para o monte. Quando eu voltar, volto com as respostas. Você não mata ninguém não. O que é isso? Amor, gente. Amor. Não teve aquela, vocês ficaram, né, tirando a onda comigo, falando do meu Deus, agora vocês não conseguem nem interpretar e nem dizer qual foi o sonho. Ele também não tripudiou em cima da turma não foi lá esfregar na cara também não. Aí dançou, mano, perdeu, boy, perdeu. Atitudes incompatíveis com quem é cheio do Espírito Santo. Não tem vingança, não tem prazer no sofrimento do outro, não tenho prazer em humilhar as pessoas, não tenho prazer também em me engrandecer. Tanto é que quando o rei dirige a palavra para ele de honra, ele leva a honra para Deus. Que aula, hein? Nós estamos estudando escatologia, mas Daniel está ensinando coisa pra caramba aqui, sim ou não? E eu não consigo passar por isso sem falar. Então você recebeu alguma coisinha a mais de Deus? Um tiquinho? Primeiro, não é seu. Não é origem sua, veio de Deus. Amém? Então não cresça. Segundo, usa isso a favor de todo mundo. Amém? Foi por isso que Deus te deu. Por que Deus deu para Daniel? Por vários motivos. Deus ia ser engrandecido, glorificado e tal. Daniel salvou gente. Daniel devia estar pregando para aquele povo todo, não é? Sobre o Deus que livra, o Deus que sara, o Deus que cura. Imagina Daniel pregador. Rapaz, eu queria assistir uma pregação de Daniel. E ele falando o tempo todo lá. Aí vem a prova. Essa é a prova da pregação de Daniel. Eu não falei para vocês que meu Deus é poderoso? Eu não disse para vocês que meu Deus faz o que os outros não fazem? Aí, vocês foram tudo para o bode, vocês foram tudo para a vaca, para o boi, ninguém resolveu o problema de vocês. Eu fui falar com Deus. E Deus, vocês foram tudo para as estátuas, vocês foram tudo para os deuses feitos por mão. Mas o Deus vivo é o único que resolveu esse negócio. Não tem outro, gente. Não tem outro. E aí, ele não mata os caras, ele não tripudia em cima deles. Daniel é humilde. Daniel não se aproveitou da revelação de Deus. Gente, eu já pedi perdão para Deus tantas vezes. Quando eu falei alguma coisa
como se fosse minha, e na verdade eu tinha certeza. Na verdade, tudo que a gente fala de bom vem do Senhor, né? Mas quando vem aquela revelação que todo mundo gosta, especial, aí se dá aquela inchada no peito, assim, haha. Aí depois eu, porque vem do Senhor. Daniel falou assim, foi ele que fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias, e ele é que revela mistério. Foi Deus que te deu o sonho e Deus que vai dar a interpretação através de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou só o ventríloco. Eu sou só o que vou abrir a boca para falar. Isso é a noção exata de ser instrumento. Quando nós começamos a estudar a estátua, nós começamos então a entender que ela representa os grandes impérios. Amém, gente? Impérios e reinos que vão estar figurados nesta imagem. A Babilônia governava o mundo, né, e tinha todos os reis ao seu comando. A glória da Babilônia, a glória desse reino era muito forte, muito grande. E aí nós vamos entender que a partir desse ponto, Deus está falando sobre os reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Vamos abrir o capítulo 7 de Daniel, a gente está bem perto aí, é vizinho. Capítulo 7. Vamos ver então uma interpretação também, né, conjugada aí com o capítulo 2. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas, ou seja, o resumo. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então o primeiro animal era um leão, que depois foi lhe dado asas, né, como de águia, não é isso? E depois as asas foram arrancadas. Nabucodonosor, o governo, o reino de Nabucodonosor, representa esse primeiro animal, o leão. O rei, o grande rei, porque o leão é o rei dos animais. Muito forte, muito agressivo, não teme, não tem medo. Então, o reino da Babilônia representa essa figura do leão. Foi-lhe dado asas, significa que ele ia conquistar também com muita velocidade, porque o leão não tem asa. Amém? E com uma visão estratégica, porque asas de águia, a águia voa muito alto, né? Então, o leão, o rei Nabucodonosor, o seu reino, a sua liderança, o seu império, era como um leão, e foi-lhe dado asas de águia, e eles conquistaram rapidamente, eles cresceram muito rapidamente, e depois foi tirado as asas, então ele parou, ele não continuou conquistando. Isso significa também que ele foi diminuindo a marcha disso, foi retirada, então foram retiradas as asas, e depois foi-lhe dado um coração, como um coração de homem. Foi levantado, posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Isso fala da conversão de Nabucodonosor. Nabucodonosor era um sujeito muito altivo e orgulhoso. Nabucodonosor estava extremamente cheio de si por causa das conquistas, por causa do valor do seu reino, por causa de todas as vitórias que ele teve.
era extremamente orgulhoso. E aí a gente vê que o capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor está andando lá pelos jardins, né? Olhando tudo aquilo, e recebe um juízo, uma sentença do Senhor lá, e se torna um animal, e vai e fica 7 anos, como eu disse aqui no início, comendo grama. Interessante que a gente percebe que ele não perdeu a capacidade de pensar, porque quando ele volta desse estado, ele diz que entendeu o Senhor, entendeu o propósito de Deus, entendeu que Deus é soberano, entendeu que Deus é Deus. Amém. Ele se dobrou a Deus, ele se prostrou, ele se quebrantou, e ele volta desse estado de 7 anos convertido. Então, esse primeiro animal representa o governo de Nabucodonosor, representa o rei Nabucodonosor, representa o império babilônico. Amém? Muito bem. Esse texto segue, né? Continuei olhando no 5, Daniel 7, 5. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Irmãos, essa referência ao urso se refere ao segundo governo, ao segundo império, que é o império Medo-Persa. O império que tinha a Média e a Persa no controle dessas conquistas. Eles vieram, conquistaram Babilônia, e aí começaram a conquistar o mundo, e foram avançando, e fizeram grandes conquistas. Mas já é um governo de prata. Perdem na essência, não é, da validade do metal. Por quê? Porque estão perdendo também por conta das suas atrocidades, praticando coisas ainda piores, e então são simbolizados pela prata. Como é que foi essa situação? A Pérsia, irmãos, é o atual Irã. A antiga Pérsia é o atual Irã, lá no Oriente Médio. Eles não são árabes, né? A origem deles são arianos, é um outro povo. O que eles têm em comum é a religião, que é o islamismo. Amém? Mas eles não são árabes. Então, a região da Média e a região da Pérsia se uniram, né, com os 2 reis e foram para conquistar. Ciro da Pérsia e Dario da Média. Era o reino Medo-Persa. 538, mais ou menos, antes de Cristo, e vigorou até 331, mais ou menos isso, antes de Cristo. 200 anos, 200 e poucos anos aí. Ciro e Dario, representantes então dos braços, né? O peito que une os 2, e cada um braço. Amém? Por isso 2 braços. Ok? Então do ouro vai para a prata, vai caindo de valor, né? A Babilônia durou pouco mais de 70 anos. Não durou muito tempo, não. E o cativeiro de Israel durou 70 anos. Eles foram retirados de Israel e depois foram liberados por Ciro, uma profecia também de Isaías, de Jeremias, dizendo que havia de vir a libertação. Deus pôs até o nome de Ciro, chamando ele de meu servo, né, que iria libertar Israel. Mais ou menos 180 anos antes, Israel foi liberto do cativeiro por um decreto de Ciro. Amém? Muito bem. Então, como aconteceu essa derrubada de Babilônia? Babilônia foi derrubada numa festa que estava o Belsazar, até que veio aquela mão escrever na parede. A cidade central da Babilônia, tinha um rio que passava do lado. Eles fizeram com que a água fosse desviada do rio, e eles entraram pelos aquedutos e surpreenderam o rei Belsazar numa festa, que ele estava cheio de mulheres, de bebidas, de comida. E aí
a sentença de Deus sobre aquele rei veio porque ele realmente já conhecia sobre Deus, sabia que o pai tinha se convertido, ouviu o pai falar sobre Deus e também não deu atenção, não glorificou o Senhor, não honrou o Senhor. Pegou os utensílios lá do templo, usou para todo mundo beber vinho, fez a maior festa lá, né? E aquilo não ficou legal. Então, como foi essa conquista? Os exércitos de Ciro e Dario chegaram lá, desviaram o curso da água, entraram pelo aqueduto e no dia seguinte, quando toda a Babilônia acordou, já tinha mudado toda a liderança, o rei e tudo mais. Que representa o urso, né? Que é o segundo animal aqui. O urso é um animal feroz. O urso tem 42 dentes afiadíssimos, muito pontiagudos e capazes de destruir e quebrar qualquer tipo de presa mesmo, é muito forte. Quando o texto diz, semelhante a um urso, né, o segundo animal, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, essas 3 costelas significam 3 grandes conquistas iniciais. Quando esses 2 reis decidiram tomar o mundo, tudo isso aqui fala de controlar o mundo. Amém, irmãos? Não é o Pink e o cérebro, mas eles queriam dominar o mundo, né? Então, a história registra que eles conquistaram o Egito, a Lídia e a Babilônia. Então, as 3 costelas são as 3 primeiras conquistas importantes. A história também registra que, na totalidade da conquista para estabelecer o Império Medo-Persa, foram utilizados 42 exércitos. Quantos dentes eu falei que o urso tem? 42. Amém? Então Deus estabelece ligações muito bonitas, muito fortes, e exatas e precisas. Então o urso representa o Império Medo-Persa, que vem e conquista a terra. Amém? Muito bem. Só para você ter uma ideia, abre em Isaías 44, 28. Olha que legal isso. Isaías 44, 28 diz assim: Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: Tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então, a profecia de que Ciro seria esse camarada que iria cuidar do povo de Israel e libertá-lo. Jeremias 25, 11, né? Sobre o cativeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Deus havia dito já que o cativeiro deveria durar 70 anos. Deus disse que o rei Ciro, é que iria libertar. Vocês estão vendo a capacidade do Senhor de antever e de colocar as profecias tão específicas? Irmãos, acontece que na probabilidade matemática, a possibilidade de profecias se confirmarem desencadeadamente, ela salta de centenas para milhares, para centenas de milhares, para milhões e depois bilhões, de uma para tanto. E o Senhor vem cumprindo a sua palavra, a profecia que vem lançando a favor de Israel todo o tempo. A primeira aula nossa, nós estudamos que Israel é o relógio de Deus. Estamos voltando aqui no tempo para entender tudo o que vai acontecer e o que está acontecendo. Então, este governo, esse império que é representado pela prata, pelo braço esquerdo, braço direito, pelo peito, é o Império Medo-Persa. Amém? Isaías 45, 1.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha que legal. Então, Deus é que colocou Ciro no comando, mesmo sem saber. Outro texto, Esdras, capítulo 1. Dá uma olhada comigo. Versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Coisa linda, né? Coisa linda. Que coisa linda. Papai é lindo demais. Muito bem, terceiro reino. O terceiro reino é representado pelo bronze, né? Aquela área de bronze ali. Vamos também olhar a representação em Daniel 7. Diz assim: depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Muito bem. Irmãos, o terceiro reino é o reino grego-macedônio. É o reino de Filipe, que era pai de Alexandre o Grande. Todo mundo aqui, alguém aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande? Um dos conquistadores mais comentados em história, né? Ele era jovem, ele começou a guerrear, a lutar para conquistar a partir dos 20 anos, e em 12 anos, diz a história, conquistou toda a terra. Há uma história que se conta aí, né, e eu não quero assumir isso como verdade, diz que o pai estava voltando de uma guerra, de uma conquista, e ele era pequeno, assim, devia ser, sei lá, 12, 13 anos, e chegou em casa, e Alexandre estava chorando. Aí o pai perguntou: por que você está chorando? E ele chorando. Por que você está chorando, meu filho? Eu estou chorando porque vocês estão saindo para a luta, para a guerra, estão conquistando muito, não vai sobrar nada para mim conquistar. Pensa num garoto que já tinha um coração de guerreiro. Desde cedo já o negócio, não é? Desde cedo, como é seu coração? Bom, 20 anos de idade, Alexandre assume. E assume com essa representação de um leopardo com quantas asas? 4. Se o leão tinha 2, já era rápido, imagina 4 agora. Isso é turbo, né? E essa é a história de Alexandre o Grande conquistando. A conquista, a história diz que não tem nenhum precedente, nada e ninguém conquistou tanto e tão rápido e com tanta inteligência como Alexandre o Grande. Dizem que ele aprendeu com filósofos, né? Com Sócrates, com gente muito inteligente lá, com vários filósofos.
e ele conquistou o que ninguém tinha conquistado. Mas morreu com 32 anos, né? Um exagero lá de comida, de bebida, de coisas erradas. Só que ele tinha 2 filhos, e os filhos tinham sido assassinados, então ninguém poderia assumir. E o que aconteceu? Aconteceu que, na hora em que acaba a história de Alexandre, quando ele morre com 32 anos, e não havia mais o que conquistar, o reino dele é dividido em 4 partes. São 4 reinos agora. 4 generais que estavam com Alexandre dividem toda a área conquistada. O general Ptolomeu ficou com o Egito, com a Cirenaica e com a Arábia. O general Seleuco ficou com a Síria e com a Babilônia. O general Cassandro ficou com a Grécia e a Macedônia. E o general Lisímaco ficou com Trácia e Ásia Menor. Esse foi o 3º império. Nós estamos falando aí aproximadamente dos anos 330 a.C. até o ano 160 e alguma coisinha aí antes de Cristo. 170, 180 anos. Foi o tempo que durou esse império grego-macedônio. Amém? Representado pelo bronze. Então nós já vimos ouro, prata e bronze. Agora nós vamos ver o ferro, o 4º império, as pernas de ferro. Você pode abrir lá em Daniel capítulo 2. Volta lá em Daniel 2. Versículo 40. E o 4º reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Irmãos, o Império Romano trucidou as nações. Moeu, esmiuçou. Roma conquistava, matava, estraçalhava e dividia. Botava a administração, o governo lá longe, passava para uma outra área a governar. Eles tinham um sistema de acabar com a moral, com a mente, com o coração das nações conquistadas, né? Então ele diz aqui, esmiuça e quebra tudo. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, aqui já é o 5º reino, o outro, daqui a pouco eu falo dele. Então vamos ficar aqui, as pernas de ferro. Muito bem, Roma representa este reino, as pernas de ferro, Império Romano. Ok? E aí você vai para Daniel 7, vamos lá também buscar essa representação. Daniel 7, no versículo 7, e diz assim: depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel não consegue atribuir nenhuma forma a este animal. Ele não se parece com os outros animais. Daniel não consegue nem identificar que tipo de bicho é. Não tem essa forma definida. Um era leão, o outro era leopardo, o outro era urso. As asas eram tal. Esse aqui não. Roma é algo representado, o Império Romano é algo representado como o pior dos piores. Tanto é que não há nenhuma descrição. E como ele fazia? Era terrível, muito forte, espantoso. Está ouvindo isso, gente? Devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava. Sem misericórdia.
detonava, tinha grandes dentes de ferro, acabava com tudo. Meu Deus. O Império Romano permaneceu de 168 ali antes de Cristo até mais ou menos 476 depois de Cristo. Então ficou mais de 620 anos, né, em relação a Israel. Uma outra parte desse reino, também, quando se estuda, se entende que ele ficou dividido entre Oriente e Ocidente, e teria ido até 1450 e pouco. Então, seria mais ou menos, a gente pensar assim, uma perna seria o reino do Oriente, a outra perna o reino do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o do Oriente, cuja capital era Constantinopla, cidade que Constantino, né, edificou, e depois virou Istambul, que hoje é a capital da Turquia. Então, esse reino que foi até 476, essa perna que ficou do Império Romano, governando a região, né, que representa o Ocidente ali, que a capital era Roma, ele caiu nesse ano de 476, mais ou menos, depois de Cristo, por uma conquista dos bárbaros. Os povos bárbaros atacaram e conquistaram Roma, e aí mudou toda essa história. O do Oriente vai até o ano de 1453. E aí o povo fica sofrendo, então, considerando essa perna do Oriente que ficou até 1453, são 1599 anos, quase 1600 anos de Império Romano. Roma conquistava, dividia, quebrava e separava. E isso foi assim durante toda a história. Amém? Quinto reino e império é o do anticristo. É o que é representado pelos pés e pelos dedos da estátua. Parte de ferro e parte de barro, representando o pé e os dedos. Vários tentaram conquistar o mundo, né, e unificá-lo, mas isso não perdurou. Dentro do Império Romano mesmo, dentro da idade, do tempo do Império Romano, a gente vê que Roma está sempre tentando conquistar, mas isso não deu. E aí depois a gente vê agora, em tempos mais recentes, Napoleão Bonaparte tentou fazer isso, né? Hitler tentou unificar de novo o Império Romano, porque a base do Império Romano está na Europa. A base do Império Romano está na Europa. Então Hitler, Bonaparte, queriam conquistar e unificar toda a Europa. E depois partir dali para crescer em toda a terra. Mas não conseguiram. Hitler queria implantar o Terceiro Reich, né? Que quer dizer Terceiro Reino. Mas também, ainda bem, graças a Deus, essa conquista não aconteceu. Foram falar com um pastor, essa história é verídica, né? Um pastor alemão, na época da Segunda Guerra, e perguntaram para ele, falaram para ele, você não está preocupado de ir embora, de sair daqui, porque Hitler vai unificar a Europa com o exército dele, com toda essa guerra que ele está produzindo? O pastor respondeu, não, ele não vai. Ele vai perder a guerra. Mas como? Você entende de guerra? Não, eu entendo de Bíblia. A Bíblia diz que não vai ser unificado. A Bíblia diz que não é o reino do Hitler que vai ficar para todo sempre. Então eu vou continuar aqui. E aí, nós estamos assistindo todas essas tentativas, né, de conquista e unificação. O último que vai fazer isso, que vai implantar o seu reino, e dominar através da Europa, daquela reunião ali da União da Europa, é o Anticristo, a partir desses movimentos de unificação da Europa, né? O mercado comum europeu e tudo mais. Nós sabemos que o decreto
que inicia a união e a unidade da Europa, foi feito, considerado e foi chamado o Tratado de Roma. Então você vê Roma envolvido com tudo, né? O tratado que inicia a Comunidade Comum Europeia é o Tratado de Roma. E eles estão na área do Império Romano. Então, alguns dos países, olhando aqui para os dedos, alguns dos países são fortes, representam o ferro. Outros são fracos. Então, a Alemanha é um país forte, é um traço, é uma continuação de algo forte. Outros, como por exemplo, a Dinamarca, como países pequenos, como Portugal, são fracos, representados pelo barro. Eles tentaram se unir o tempo todo, através de casamentos, mas isso não foi possível, não gerou a união que eles pretendiam, que aqueles que professam a unidade, a união, tentavam para conquistar o resto do mundo. Quando a gente lê o texto, a gente percebe, vamos lá, Daniel 2, 41 a 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte em ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, casamentos, famílias. Diz a história que a rainha Vitória colocou descendentes, filhos, netos, em todas as nações, procurou fazer isso em todas as nações da Europa, para poder ver se conseguia unificar. Mas isso nunca aconteceu. Então ali há uma mistura, ali há uma miscigenação, ali há um casamento de interesses, mas há uma formação de um reino que vai tentar se unir para conquistar. E a base, a ideia, a origem é o Império Romano. Amém? Muito bem. Depois disso, virá o reino que nós todos esperamos, que é o reino de? Depois disso tudo, virá o reino que nós esperamos, que é o reino de? Jesus. Então aí a gente vê no 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino. Agora, Diego, dá para botar aquela imagem lá, por favor? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre sua face, adorou a Daniel e ordenou que lhes oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Certamente, disse o rei, o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério.
Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios de Babilônia. E ele ainda trouxe os amigos. Vale a pena ser obediente? Vale, né? Porque a gente recebe muita revelação de Deus com obediência. Deus quer falar, Deus quer revelar. Mas vamos falar do reino. Uma pedra que foi tirada sem utilizar a mão, significa o quê? Não é um governo, não é um reino humano. Não tem interferência do homem. E essa pedra vem e detona. Está aí, Diego? Isso. Vem e detona, e bate, e arrebenta tudo. E quando isso cai no chão, cai e quebra tudo, esmiuça tudo, acaba com tudo. Acabou o governo do homem sobre a terra. Amém? Nós vamos estudar mais adiante. Isso vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, os que morreram em Cristo já terão subido, os que estão vivos terão subido no arrebatamento, as duas testemunhas que profetizaram e fizeram muitos sinais já subiram também no arrebatamento. O anticristo está no seu governo agora, a igreja foi retirada e depois Jesus volta com os anjos, com a gente, e aí essa guerra lá no Armagedon vai ser coisa linda. Amém? O importante é que a gente veja essa pedra caindo sobre os pés de cima e não daqui de baixo. Amém? Quem estiver vindo com Jesus, que a pedra está vindo, né? Vai estar vindo com Jesus, estabelecer o reino dele, já vai estar com ele. Eu quero ver isso acontecer descendo junto com a pedra. Amém? Então você precisa se converter, você precisa mudar a sua vida, receber a Cristo e andar com ele, para quando vier o arrebatamento, você estiver vivo, você subir, e depois na volta, vir com ele. Se você morrer antes do arrebatamento, você volta também, né? Morre em Cristo e volta com ele. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos estudar isso. Vai ter o momento em que virá essa pedra, é quando o governo do anticristo estiver aqui. A Bíblia diz em um tempo, tempos e meio tempo. Serão 3 anos e meio. Então o governo do anticristo aqui atuando, a tentativa dele mesmo de fazer com que tudo seja para ele. E aí vem a pedra, vem Jesus com anjos, com igreja, com todo mundo, para detonar, acabar com o governo humano na terra. Sem interferência humana. Por amor e pelo poder de Deus. Amém? Então eu quero hoje exortar e desafiar você a mudar mesmo o padrão da sua vida. A entender que os sinais estão aí e que coisas importantes, sérias já estão acontecendo. A União Europeia está caminhando cada vez mais para isso que a Bíblia conta. Já saiu, a Inglaterra já está saindo, outros estão estudando sair. Quando foi criado o decreto, o Tratado de Roma, começou com 6, passou de 10, daqui a pouco vai regredir, vai chegar nos 10, e aí nós vamos ver a situação se cumprir. Os sinais estão aí, gente. Então hoje nós estudamos o sonho de Nabucodonosor, a estátua dele. Amém, queridos? Que você guarde seu coração, guarde a sua vida, que você não se contamine. Nós estamos vivendo um tempo em que a contaminação quer nos alcançar. Guarde seu coração, guarde sua vida. Se arrependa dos seus pecados, volte para Jesus, porque Ele está vindo buscar a igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor.
Amém.